Olá, Floripa, olá, Brasil, olá, mundo, eu estou aqui, André Patunas, e este é o programa Vida Inteligente, trazendo hoje um tema muito legal, muito espiritual, muito religioso, né? Isso onde todo mundo se prende, onde todo mundo se agarra. Não tem onde se agarrar, então se agarra na crença, na religião, em todas aquelas coisas que, sei lá, falaram para a gente assumiu como verdade, e a gente fica como papagaio de repetição, passando para frente, sem ter certeza de absolutamente nada, né? Essa que é a coisa, né? Ninguém tem certeza de absolutamente nada. A única certeza que nós temos é que nós vamos deixar de ser carne um dia, né? E seguir em outra condição física, né? Uma condição física mais sutil. Hoje nós vamos falar sobre o Consolador, né? Nos prometeram, isso aqui já vou entrar no mérito da questão, que eu não quero chutar nada, eu quero já partir da informação correta. Jesus teria dito, não sei, eu não sou muito ligado no decoreba bíblico, né? Tem gente que decora a Bíblia, eu não decoro, não consegui decorar. Diz que eu vou embora, mas eu lhes darei o Consolador, alguma coisa assim. Então eu quero saber, e eu trouxe aqui o meu querido amigo e irmão Jean Vauelan, Rogério de Almeida Freitas, para nos falar sobre Consolador. Quem é esse Consolador? Quem prometeu esse Consolador? Esse Consolador veio, e se ele veio ou vai vir, por que Consolador? Geralmente a gente consola quem está mal, quem teve algum problema, e tu sabe, oh, meu querido, isso aí é uma consolação, né? Tem até uma rua lá, em São Paulo, Cemitério da Consolação, a Rua da Consolação, e pelo Brasil inteiro tem a consolação. O que será a consolação e o que será o Consolador? Falei demais, deixa eu trazer meu querido amigo e irmão. Como é que você está, Elan? Tudo bem? Sempre um prazer receber você aqui. É muito bom receber você, que eu sei que é certeza de um papo legal. Como é que você está? Tudo em paz. Obrigado mais uma vez pelo honroso convite. É sempre uma alegria imensa compartilhar com você e com seu público esses momentos de reflexão em que a gente livremente pode falar sobre as coisas que interessam a busca espiritual, a busca da verdade, sem se preocupar com fronteiras, nem com esquisitices no campo dessa ou daquela preferência, dessa ou daquela ojeriza. A gente pode falar livremente. É um prazer enorme. O prazer é todo meu, nosso. Elan, o que é essa história de... Quem foi que falou? Quem foi que disse, ou onde, quando, que nos mandaria... Eu vou embora, eu vos mandaria um Consolador? Como é que é isso? Não é da forma que eu falei. Por favor, diga como é que foi dito, quando foi dito e por quem foi dito isso. De fato, na nossa perspectiva ocidental, judaico-cristã, o homem Jesus se referiu a esse aspecto. Fez uma espécie de promessa. Mas, para que a gente possa compreender isso e os, entre aspas, efeitos colaterais que essa promessa terminou produzindo, né? É preciso a gente compreender o que é muito difícil, o momento da vida de Jesus em que ele falou isso aí. Opa, muito bom. Jesus, ao longo dos seus últimos 3 anos de vida, que correspondeu ao tempo em que ele exerceu o seu ministério público, Jesus, ele, durante os seus 2 primeiros anos, ele basicamente fez o quê? Basicamente, ele apresentou-se como sendo o Messias, profetizado por todos os profetas, cujos vaticínios constavam das sagradas escrituras dos judeus, descendentes dos hebreus, e existiam 613 prescrições que precisavam ser identificadas frente às 4 ou 5 mil prescrições que na Torá, ou seja, os primeiros 5 livros da nossa Bíblia católica cristã, da Vulgata, os 5 primeiros livros, Gênesis, Deuteronômio, Número, Êxodo e Levítico, esses 5 primeiros livros da Bíblia católica correspondem à chamada Bíblia dos judeus, a Torá. Sim. Esses 5 primeiros livros
nas suas elucidações e orientações que Javé havia dado ao povo judeu por meio de Moisés, existiam milhares de orientações, mas tinham 613 que o Messias é que iria dizer para as pessoas, explicar para as pessoas quais dessas milhares as tais 613 seriam as mais consideradas. E Jesus, como se apresentou exatamente do papel de Messias, ele usava das parábolas, das suas maravilhosas palavras e pregações para exatamente enaltecer o que era importante nesse processo. Porém, se cabia ao Messias elucidar essa questão, cabia ao Messias também apresentar-se como um ser extremamente poderoso e usar dos seus superpoderes, aí estamos falando de poderes paranormais, para reunir os judeus, fortalecê-los, libertar-se do jugo romano, ou seja, nós estamos falando aqui que Jesus deveria ter criado um super exército de judeus para expulsar os romanos da Palestina, e mais que isso, os judeus deveriam dominar toda a terra, porque o messianato prometido pelos profetas do povo hebreu era de que essa função iria criar um império terrestre de humanos obedientes a Javé. Obediência a essa ferida de morte desde os tempos de Adão e Eva. E toda a história da vida de Jesus se resume a cumprir esse messianato para reaver a humanidade para Javé. Ponto. Só que Jesus começou a dizer que não iria fazer isso. Ele não iria usar dos seus poderes para convencer ninguém de coisa alguma e para muito menos impor-se a quem quer que seja. Ele dizia: eu sou manso de coração, meu peso é suave, Isso. etc, etc. Então a turma começou a ficar... O próprio João Batista, que havia anunciado Jesus como sendo o profeta, o Messias, né? De tanto escutar isso lá da prisão onde ele se encontrava, porque Herodes o havia mandado prender, mandou um ou outro discípulo que ainda o visitava perguntar a Jesus: mas você é mesmo o Messias? Porque você já deveria estar soltando fogo aí, blá, 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 e você só fica falando de mansuetude, se deixa acompanhar por mulheres, bebe vinho. Isso não pode, o Messias não pode fazer isso, porque João Batista era essênio, ele imaginava que a pureza essênica tinha que ser obedecida pelo Messias. Enfim, quando Jesus deixou claro que era o Messias, mas não ia fazer aquilo ali, aquilo que ocupar pela força o coração das pessoas, ele queria ocupar de outro modo, para levá-las para Javé. Aí a diferença da velha aliança com a nova aliança. Ele, então, teve um encontro com os anjos de Javé, que são os mesmos anjos do tal Sofia, que é o emissário de Javé. Só uma partezinha, só uma parte aqui que você está falando. Aí, nós já falamos, eu sei que você, toda a sua literatura, muito da sua literatura, você usa muito o nome de Javé, e Javé, aos olhos de todo mundo, seria Deus. Quem era esse Javé, assim, aí, rápida, só um enxerto aqui na questão, porque se Jesus fazia as coisas para Javé, e você já falou que em programas anteriores para nós aqui que o troço não é bem assim lá para cima, é uma bagunça total nos largar aqui. Como é que seria essa relação? E quem é esse Javé ao qual Jesus tinha muita intimidade? Antes das religiões, antes de surgir a Bíblia, antes de surgir os livros que definiram as religiões impositivas desses nossos tempos, existiram os livros, entre aspas, mitológicos, ainda que alguns deles fossem apenas da tradição oral. E essas mitologias falavam que sempre 3 entidades brigavam entre si, disputando quem dos 3 havia produzido essa criação, e agora que os 3 nela estavam mergulhados, quem dos 3 comandava essa criação. Então, a Brahma, Vishnu e Shiva, sob a perspectiva da mitologia ariana hindu,
compunham essa tríade, ou essa triglave, como é dito na mitologia eslovena, eslava, ou a Trimurti, como é dito na mitologia ariana hindu. E Brahma, então, foi o ser que prevaleceu sobre os outros dois, ou seja, Brahma é Javé. Então, Javé não tem nada a ver com Deus. Javé é apenas o nome judaico-cristão. Esclarecimento necessário, que esse ser, chamado entre os arianos de Brahma, e mais tarde entre os árabes de Alá, ou seja, é um desses três seres. Não tem nada a ver com Deus, só que foi confundido feio com Deus. Perfeito. E essa confusão até hoje nos ferra. Então, Jesus foi convidado pelos anjos a ter um encontro pessoal. Por quê? Porque os anjos perceberam que Jesus não ia cumprir a parte do acordo de Javé e Sofia, que era ser o Messias violento, e eles disseram: ei, Jesus, vamos ter um encontro com você para checar os fatos. Então, Jesus, quando recebeu o convite para o encontro, chamou Pedro, João e seu irmão Tiago, e com os três subiu, no certo final de uma tarde, ao Monte Tabor. Os demais apóstolos ficaram no sopé da montanha, é assim que está descrito no Evangelho, e ali ocorreu a chamada transfiguração de Jesus. Por quê? Porque uma nuvem cercou o monte. O que foi isso? Aproveitando para você esclarecer. Se fala muito, até um dia desse parece que houve até... Era o dia da transfiguração de Jesus. Então, o que foi essa transfiguração, Elan? Eu produzi um livro exatamente cujo termo é o título é O Enigma da Transfiguração de Jesus, explicando tudo isso. Legal. É um livro que lancei lá nos anos 90. Mas, assim, então essa nuvem dominou o cume do monte, o que fez com que os três apóstolos dormissem, e os tais seres se apresentaram a Jesus, saíram da sua nave, e disseram: nós estamos com dúvidas se pelo fato de você estar na condição humana, se você está entendendo direito o teor profético, que são as leis que Javé estabeleceu para você cumprir nessa vida. E você não está cumprindo. E Jesus disse: nem eu vou cumprir. Eu não consigo, na minha condição humana, cumprir a agenda que a minha forma cósmica Sofia, ou Rockma, em hebraico, estabeleceu com Javé, o Criador. Eu não vou fazer isso. Mas então você vai ser ou crucificado, ou vai ser apedrejado, porque você está criticando muito o Sinédrio, e nós vamos interferir. Aí Jesus disse: não interfiram. Aí esses anjos disseram: nós não temos segurança de que a sua condição humana está compreendendo devidamente a questão. Aí, nesse ponto, Jesus transfigurou o seu corpo, fazendo-se igual a eles, e assumiu, vamos assim dizer, em termos de forma, a mesma forma que ele tinha como Sofia, que estava numa nave, já que havia cedido o DNA dele para ser inseminado em Maria, e foi disso que Jesus nasceu. Então, a transfiguração de Jesus foi Jesus se fazendo igual aos anjos, falando na linguagem do sistema de capela com os anjos, para os anjos entenderem que, mesmo ele, se fazendo humano, sabia muito bem o que estava fazendo. Que ele havia compreendido a questão, mas simplesmente ele não conseguia cumprir a agenda que havia sido profetizada durante milênios. Aí os anjos disseram: então você vai terminar, você está antecipando a sua morte. Então você vai terminar morrendo. Ele foi um rebelde, então? Foi rebelde? Foi. Jesus foi crucificado porque ele se recusou a cumprir a agenda de um Messias violento. Caramba! Por isso que na quinta-feira, antes da crucificação, à noite, ele disse: Javé, me livra desse cálice. Que porcaria é essa? Você sabe que eu tenho poderes para não me deixar prender, mas eu vou me deixar prender porque você mandou, você está por trás de Judas. Não era Satanás por trás de Judas, coisa alguma. Era o próprio Javé manipulando Judas para que a polícia do Sinédrio prendesse Jesus, porque Jesus o havia desobedecido. Jesus disse: Javé, ou Abba, como ele se referia a Javé, que é uma expressão aramaica que fala:
significa uma espécie de pai, me livra desse cálice. E Javé disse não. E por isso que Jesus, mesmo tendo poderes para ter sumido, o sacrifício de Jesus, que ele suou sangue, foi por quê? Porque ele teve que se conter para cumprir os desígnios de Javé. Ele foi crucificado por isso. Mas ele fez isso para quem e por quê? Para quê? Para quem? Já que ele estava indo contra... Porque ele, como ser humano, não conseguiu cumprir o teor da profecia sobre o Messias, que foi, durante milênios, na Sim. verdade, séculos, sempre anunciado aos humanos da Terra. Ele nasceu como Messias, mas se viu e o seu coração não permitiu que ele usasse a força. Por isso que ele propôs a nova aliança. Isso que eu estou explicando aqui, Estou entendendo. a religião católica Me surpreende. cancelou esse entendimento. E Sim. como não tem explicação para dizer como é que diabos esse Javé, que agiu de forma tão impessoal, foi confundido com Deus decente. Aí diz, esse Deus amou tanto a humanidade que obrigou o seu filho dileto a ser sacrificado para que o seu sangue lavasse os pecados da humanidade. Essa desculpa estúpida é o que a teologia religiosa cria para convencer as pessoas, para tomar como normal o que é absurdo. E isso simplesmente cancelou no olhar humano essa perspectiva de que Jesus foi crucificado porque Javé o puniu, do jeito que ele também já havia punido inúmeros outros escolhidos ao longo da história. Porque também se rebelaram? Também não... Se rebelaram. Sete, filho de Adão, se rebelou. Tá. Adão, Sete, Enos, Cainã, Malalahel, Jared, Enoque, Matusalém, Lameque, Noé. Essas figuras todas, entre eles, sempre houve problemas, porque alguns obedeciam a Javé, outros não. Sena, Arfaxad, Salé, Eber. Quando Eber, que tinha dois filhos, chamados Joctã e Faleg, quando Faleg chegou para Eber e disse, pai, eu não vou seguir, eu não vou levar adiante esse patriarcado servindo a Javé, porque esse ser eu não respeito. Nesse ponto, Javé largou o povo, os descendentes de Eber, e foi atrás dos descendentes de Gomer, que também era neto de Noé. E o povo ariano foi escolhido nessa época, por isso que ele se apresentou como Brahma, esse pessoal. Lá depois, quando ele foi traído pelos arianos, que também não obedeceram, ele voltou a procurar Abraão, que era da descendência de Eber, de Faleg. Aí fez um novo pacto. Esse pacto com Abraão, Jesus desfez, enquanto Jesus dizendo, eu não vou cumprir os termos da velha aliança que você fez com Abraão e os demais patriarcas. Eu não vou dominar a humanidade pela força. Eu não vou usar os meus poderes para isso. Essa é a questão, é o certo. Sim, ele se recusou inúmeras vezes, até acho que então, por isso ele foi crucificado. Você Mas não, vamos voltar para a gente chegar no Consolador. Isso. Quando Jesus teve o encontro com os tais anjos, que soube que ia morrer, a partir dos últimos 8, 7 meses da sua vida, ele de repente começou a dizer aos apóstolos que ia morrer, mas os apóstolos não levavam a sério. Porque ele tinha superpoderes, ele voava, ele levitava, andava sobre as águas, ressuscitava mortos, como é que ele ia morrer? O pessoal não acreditava. E ele dizia, não, eu vou morrer, mas vou ressuscitar 3 dias depois. E, mais ainda, eu enviarei o meu espírito de consolação para continuar a explicar o que eu não mais poderei explicar. E ele também consolará aos humanos, a condição humana, etc, etc, etc. Ou seja lá o que Jesus mais possa ter dito, ele situou que, pelo fato da missão dele ser encurtada, já que ele ia morrer logo, os próprios anjos o haviam anunciado, ele estava dizendo que, de fato, ia morrer, ressuscitaria e enviaria o espírito de consolação
para complementar, para consolar os humanos. Ponto. Então, de fato, Jesus disse isso. Mas ele disse nesse contexto. Tá. Só que Javé não gostou disso. O que é que Javé fez? Você sabe quem foi a primeira revelação que se assumiu como sendo consolador muito antes do Espiritismo fazer isso? Não. O Islã. Quando Maomé começou a produzir o Alcorão e quando o anjo Gabriel tomou Maomé, volta no final do século VI, início do século VII, e Maomé, aos 40 anos, começou a recitar os termos das suas poesias. Maomé era analfabeto e era gago, mas quando Gabriel agarrava a garganta dele... Maomé é o Muhammad, ou não? Muhammad, exato. Tá, sim, ok. Estamos falando aqui entre os anos 570 até 610 depois de Cristo. O Islã, quando surgiu através do Alcorão, Maomé dizia que Gabriel afirmava que o Alcorão era o consolador prometido por Jesus. Isso está lá. Maomé se assumiu, não porque ele tenha feito isso de per si, mas porque o anjo Gabriel obrigou ele a anunciar o Islã, o Alcorão, como sendo o consolador prometido por Jesus, porque Gabriel afirmou que Jesus não morreu na cruz. Por quê? Porque, para o Islã, Jesus não era igual a Deus, nos termos em que o catolicismo, no século IV, 3 séculos antes do Islã surgir, havia produzido em Nicéia, no Concílio de Nicéia, quando o cristianismo deixou de ser perseguido pelo Império Romano e se tornou a religião católica apostólica romana e criou o mito da Santíssima Trindade, igualando Jesus a Deus, deixando esse Deus com a face indefinida, mas o que os padres romanos queriam era se livrar da lembrança de Javé, que era o Deus dos judeus. Sim. Só que o cara estava na Bíblia, na parte do Antigo Testamento. Então, eles não podiam jogar isso fora, porque os 46 livros do Antigo Testamento, que compõem a Bíblia que a gente conhece, que tem 73 livros, que são 46 do Antigo Testamento, mais 27 do Novo Testamento, eles não podiam largar a figura de Javé, mas podiam obscurecer essa figura ao criar o mito da Santíssima Trindade. E foi isso que Javé deve ter ficado absolutamente furioso e, 3 séculos mais tarde, produziu ou promoveu o Islã no sentido de dizer que Jesus não era igual a Deus coisa alguma. Então, para isso, Jesus não poderia ter ressuscitado, porque o fato de Jesus ter ressuscitado significava dizer que Jesus tinha poder sobre a energia Rajas, que é a energia criadora de Brahma ou de Javé, que é a energia que estrutura a matéria e que compõe os nossos corpos. Então, como Jesus ressuscitou o próprio corpo dele morto, então ele era tão poderoso quanto Javé. Então, veja o tipo de coisa ridícula que nós estamos submetidos. Para que Jesus não pudesse ter feito isso, o Islã diz que ele não morreu na cruz, porque, em não tendo morrido na cruz, ele não era igual a Javé. Mas que, mesmo não morrendo na cruz, Jesus era um cara legal, era um profeta do mesmo Deus, aí Javé, que foi chamado pelos judeus assim, pelos arianos de Brahma, agora estava sendo chamado pelos povos árabes de Alá. Alá, exatamente. Então, Alá era o mesmo Deus que havia usado Jesus como profeta, o mesmo Deus de Abraão. Então, assim, o Islã reafirmou Jesus como sendo um importante profeta, mas não igual a Deus, e nunca ressuscitou, até porque nem morreu na cruz. E, olha só, porém,
o profeta maior e o último profeta era Maomé. Então, assim, Maomé se assumiu como sendo o consolador para exatamente dar cumprimento à promessa de Jesus, que, em não tendo finalizado a sua missão, ele, Maomé, queria finalizar em nome do mesmo Deus, que agora Maomé chamava Alá e que Jesus chamava de Javé. Então, Maomé era um enviado? Era um enviado? Maomé tinha contato imediato, vamos dizer, com... Tinha. Sofria, não com Javé, com Gabriel, o anjo de Javé. Tá. Maomé era um cara extremamente digno no tempo em que viveu e agiu de forma digna o tempo todo. Só que os seguidores de Maomé meteram os pés pelas mãos, como Jesus também agiu de forma digna o tempo inteiro. Só que os seguidores de Jesus também meteram os pés pelas mãos. Então, assim, o primeiro consolador da história não é o Espiritismo. É o Islã. Eu estou citando fatos, tá? Claro. Agora, se você me perguntar se eu concordo com isso, eu lhe digo que não concordo. Tá? Eu não concordo que, quando Jesus disse que enviaria um consolador, ele estaria se referindo ao Islã, de forma alguma. Ele estava se referindo ao que o Espiritismo, mais tarde, tá? A revelação espiritual feita por Kardec, no século XIX, que também se assumiu como sendo o Consolador, ou seja, os espíritos que comunicaram através dos médiuns a Kardec que o Espiritismo, ou seja, o Livro dos Espíritos, o chamado Pentateuco que Kardec produziu, os 5 livros, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese, são 5 livros de Kardec. Isso aí, e mais toda uma literatura complementar que ainda viria e veio através de médiuns maravilhosos como Chico Xavier, Divaldo Franco e outros tantos, o conjunto dessa obra iria consolar os seres humanos, informando-os de que a vida humana não era tudo, de que já existia uma vida pré-existente à vida humana e que haveria uma vida posterior à vida humana. E então a consolação era no sentido de mostrar à humanidade que a vida humana era só aquela, mas a existência do nosso espírito era eterna. Então, nesse sentido, o espírito de consolação, eu, pessoalmente, minha opinião não vale um risco na água, mas é o que eu posso ofertar, penso que, acertadamente, Kardec, ao classificar o Espiritismo como tendo sido o consolador prometido por Jesus, okay, o fez corretamente. O Islã sequestrou esse título, mas o fez. Maomé o fez de boa vontade, mas havia por trás a estratégia ridícula, criminosa de Javé e dos seus anjos de sempre montar uma narrativa falsa em cima dos fatos que eles promovem para tentar manter a humanidade sob controle. Para nós, isso não tem sentido, mas para quase 2 bilhões de pessoas na humanidade, isso faz todo sentido, que são os muçulmanos, que acreditam piamente nisso e vivem suas vidas em obediência aos termos da fé islâmica. Muçulmano quer dizer o quê? Submisso a ti, ó Alá. A expressão muçulmano, né, mostra que a atitude de se voltar 5 vezes para Meca é uma submissão amorosa deles a Javé, que agora é chamado de Alá. E era isso que, na época, Javé queria através de Jesus e não conseguiu. Entendi. Maomé conseguiu. A história de Maomé é maravilhosa. Então, assim, sobre o espírito de consolação, tá, é isso que eu posso lhe dizer. Se você quiser complicar o assunto, eu posso também lhe dizer que Jesus não só falou do espírito de consolação, ele falou também, mas isso não passou à posteridade, no espírito da verdade, que os espíritas dizem que é a mesma coisa, e não é.
Então, vamos aproveitar e vamos esclarecer, então, consolação e verdade. Porque é interessante trazer a consolação. Agora eu comecei a entender que realmente é um consolo você saber, principalmente para quem perde entes queridos, né? Saber, por exemplo, que, segundo se crê ou segundo se diz, existe a continuidade dessa vida além da vida, né? A gente vai reencontrar parentes, essas coisas todas. Então, realmente é um consolo isso aí, né? Agora, daí a verdade é uma outra coisa. Então, pode colocar aí em confronto as duas questões. Vamos lá. Essa questão do espírito da verdade, que era comentado entre os essênios. Fala-se muito dele aí, que é outra coisa que está mal esclarecida. Muito mal esclarecida. Né? Aí, nesse ponto, o espiritismo meio que se equivocou ao expor em alguns dos seus livros o que é que Kardec fazia. Kardec não se arvorava juiz de ninguém. Ele recebia de diversos lugares onde estavam ocorrendo reuniões chamadas espíritas, Sim. as perguntas e respostas e as reproduzia ipsis literis, sem fazer nenhum tipo de julgamento, e apenas uma ou outra pergunta e resposta ele comentava, ele acrescentava um comentário dele. Mas Kardec nunca desfigurou qualquer pergunta ou qualquer resposta que ele já tivesse recebido de outras pessoas. Ele nunca dava interpretação pessoal? Não. Tá. Não, desculpa. Ele algumas vezes acrescentava os comentários dele, mas deixando bem claro o que era comentário dele. A essência ele mantinha e depois comentava alguma coisa. Exatamente. Okay. Então, para o espírito, ou melhor dizendo, para os zeitgeist do tempo em que Kardec viveu e essas perguntas foram sendo colecionadas, né? O espírito de consolação tinha mais a ver com a fé das pessoas. Vamos entender que os primeiros espíritas eram ex-católicos e ex-protestantes que, ao ler o livro dos espíritos, passaram a se autoafirmar espíritas. Mas vieram com as mesmas ansiedades, anseios, vazios e angústias do catolicismo e do protestantismo, esperando encontrar no espiritismo o consolo, o conforto, o tal refúgio que, infelizmente, nós humanos transformamos as religiões em refúgio, e nisso Sim. A gente se esconde, se apequena, estaciona, e ninguém sai e ninguém movimenta a consciência. É só o viés de confirmação, escutando todo dia, toda semana as mesmas coisas, confirmando que já acredita, e na hora que você escuta qualquer coisa que fere aquilo ali, você já se sente mal, já sente raiva de quem está falando, porque você se sente agredido, o que mostra a insensatez e a imaturidade da postura religiosa. Sim. Então, na época de Kardec, existia essa coisa de consolação. Mas existia a busca filosófica, a busca pela verdade. E aqui nós estamos falando de busca intelectual. E a verdade que se procurava não era a verdade imposta pela religião, mas a que fosse possível surgir como corolário de verdades já estabelecidas, como inferência das verdades que a ciência e a filosofia iam descortinando. Então, esse espírito da verdade, que em alguns dos livros do Espiritismo, notadamente o Evangelho segundo o Espiritismo e o Céu e a Terra, lá aparecem mensagens que Kardec apôs no contexto desses dois livros, porque recebeu um espírito dizendo que era o espírito da verdade, confirmando que o espiritismo era o espírito da verdade, esclarecendo aos humanos que não era. Então, assim, existe esse problema que não foi resolvido e não vai ser, pelo simples fato de que os espíritas agem com a melhor da boa fé, mas são tão ingênuos
no modo como eles expressam o espiritismo, que eles pretendem que o espiritismo seja o último degrau da escada da busca intelectual da humanidade. Ninguém pode passar dali. Quando o próprio codificador Kardec disse: ei, tem muito mais ainda por vir. Isso aí ele deixa claro na Gênesis. Por quê? Porque cada século traz o seu nível de progresso. E ele disse: se o espiritismo não conseguir se adequar às etapas futuras, ele vai perder credibilidade. Mas o que é que os espíritas de hoje fazem? Exatamente isso. Estacionar o espiritismo lá, na verdade, do século XIX, e mesmo hoje, grande parte das perguntas do Livro dos Espíritos já foram respondidas pela ciência, o que prova que os espíritos respondem aquilo que podem, e o Livro dos Espíritos foi produzido no século XIX, mas se hoje alguém fosse produzir perguntas para os espíritos responder, não eram mais aquelas. E por falar nisso, você chegou onde eu queria. É interessante que a gente cria a egrégora aqui e as coisas vão aparecendo dentro da egrégora. Por que você, que já escreveu dezenas de livros, por que você não peita, que é o termo certo, porque você precisa ter coragem para fazer isso, e eu sei que você tem, né? Você não tem rabo preso com ninguém. Seria muita ousadia você pegar o mais, né? Dos médiuns, assim, tal, essas referências que eu li todos já, mas e você atualizá-lo? O que você pensa sobre isso? Nós já estamos fazendo, ao longo dos últimos 3 anos, o Grupo Atom, ao qual eu pertenço, que é um grupo de estudos, nós fizemos a releitura do Livro dos Espíritos. Cada pergunta, cada resposta e cada comentário de Kardec eu analisei um por um. São 1.019 perguntas, respostas e comentários. E onde está isso? Está divulgado, está no site, está no YouTube. Tá? São diversos programas. Toda terça-feira a gente grava o programa. E assim, nós estamos finalizando, faltam só, me parecem, umas 40 e poucas perguntas. Esse ano eu finalizo. Isso já está feito, Eustáquio. E você pretende transformar isso num livro? Não, porque não vai dar tempo. Ou pode ser que algumas pessoas, depois da minha saída do mundo, possam transcrever isso aí e colocar como livro. Não está transcrito, tá. Não está transcrito. Eu já produzi 52 livros, devo lançar um mês que vem, que se chama Sofia, os Arcontes e a Disputa pela Suzerania Universal. Então, assim, eu lanço 3, 4, 5, 6 livros por ano. Né? Mas eu não quero, entre aspas, repetir o espiritismo em respeito aos espíritas. Já está lá. Eu tenho disponível o IESP, Instituto de Estudos Espirituais Profundos. Qual é o subtítulo do IESP? Temas que o espiritismo não quer discutir. Ponto. É e nesse IESP eu falo todos esses temas. Então, assim, eu já dei a contribuição que eu podia dar, mas o espiritismo ele se fecha, né? Não admite nada fora do que os ex-católicos e protestantes chamam de pureza doutrinária. Eles ficam raivosos quando alguém acrescenta qualquer vírgula. A Federação Espírita de São Paulo, durante anos, proibiu os livros de Chico Xavier. Todas as federações geralmente fazem isso. As federações. Então, assim, quem tem estatura moral aqui na Terra para fazer um comentário qualquer sobre qualquer coisa produzida por alguém chamado Chico Xavier? Quem tem estatura? Porque, assim, é muito simples. Você não faz nada, aí um cara como o Chico escreve 300, 400, 500 livros. Aí você se elege presidente de uma sociedade espírita qualquer e começa a jogar pedra nos livros de Chico Xavier. Aí você diz, ok, mas por que Chico está errado? Aí ninguém prova que Chico está errado. Ainda que tivesse errado, qual é o problema? Tudo que o ser humano faz tem erros.
Nossa, que precisam ser consertados pelas gerações futuras. Nós não estamos disputando nada, nós somos todos passageiros de um mesmo barco do destino. Verdade. Precisamos contribuir uns com os outros, mas o movimento espírita está absolutamente perdido numa ingenuidade comum ao século XIX, porque Charles Dull, no ano 1900, o rapaz era diretor, presidente do Instituto de Patentes. E o que é que ele disse? No ano 1900, tudo que havia para ser inventado já foi inventado. Olhe bem a coisa ridícula. Só que o cara não era um Rogério qualquer. Ele era presidente do Instituto de Patentes dos Estados Unidos da América. Mas a turma no século XIX, isso aí, se achava que estavam vivendo um momento em que tudo tinha que ser inventado, já havia sido inventado. Tinha sido. Então, a sociedade parisiense, ao qual o professor Rivaio, que assumiu o pseudônimo de Kardec, ele pertencia, também achava que estava vivendo numa época em que o que estava aparecendo de novidade naquela época era a verdade máxima, era o ponto alto da evolução humana. Aí, quando o professor Rivaio se defrontou com aquelas perguntas e respostas advinda dos espíritos, e os espíritos, através de médiuns, dizendo para ele, professor Rivaio, que ele tinha que codificar, organizar aquilo, ele apresentou com esse mesmo espírito, mas disse, ei, antes de crer, é necessário compreender. E muito mais ainda haverá de vir. Só que a turma engessou o espiritismo como sendo a verdade máxima que aconteceu lá no século XIX, por mais que o que está lá no Livro dos Espíritos, em muitas perguntas, esteja absolutamente ultrapassado. Só que ninguém tem olhos para ver, a turma faz vista grossa, devido à questão de achar que aquilo consola. De fato, consola. Mas precisa ser atualizado. Puxa, é incrível o comodismo humano, e cada coisa que você fala, assim, a gente vai constatando, de que essa humanidade realmente deve ser alguma coisa criada por uma inteligência fabulosa, né? Que é incrível, não só isso, mas que falta muito para isso chamado de eu não sei como é que chama, como é que a gente pode se nominar, como é que a gente pode se nominar? É o reino hominal? O hominal é só o físico ou é todos os níveis, assim? Que tem o animal, vegetal... Não, o reino nominal, o reino mineral, vegetal, animal, hominal. A gente pode situar nesse contexto. Quanto mais a gente conversa, a gente percebe o quanto a gente é imperfeito. É porque nós ainda não somos Homo sapiens sapiens. Existe o Homo sensitivo, né? O Homo sentis, o Homo intelligence, que é só inteligente, só que a paleoantropologia foi extremamente generosa conosco, nos chamando de Homo sapiens sapiens. Aí é que está. O que é que o Homo sentiens, qual a característica dele? É que ele percebe. O Homo intelligent, ele concebe sobre a percepção que ele teve. O Homo sapiens deveria refletir sobre a concepção que o Homo... Mas ele não reflete. Ele assume a concepção, se for agradável aos seus sentimentos, como sendo verdade, toma como certeza coisas que não são reais e verdadeiras, mas vive daquelas certezas e as transforma em dogma sagrado que ninguém pode questionar. Verdade. Então, assim, nós somos o homo religioso, o homo viciado em religião, que prefere se auto-enganar do que buscar a verdade, ainda que se submeta a esse auto-engano e às elites religiosas que os manipulam esses conceitos. Sobre verdade, as pessoas têm medo de que falam que a verdade liberta, né? Mas ela liberta da ilusão, mas a ilusão é muito gostosa, Elan. Ela é muito legal. Por isso que o Jesus ressuscitado disse ao seu irmão Tomé: aquele que busca a verdade sempre haverá de buscar, mas no dia que encontrar, vai ficar estupefato.
depois se equilibra e depois reina sobre o processo. Mas Jesus não disse que quem encontrasse a verdade ia sair dando pulos de alegria. Pelo Na contrário. verdade, ela liberta, mas ela espanta também. Ela cria pânico no primeiro momento. E que verdade perturbadora é essa? É exatamente esse contexto que hoje nós chamamos de mitológico por trás da vida humana, que desmascara esses seres que se apresentam como Deus, desmascara as religiões que usaram desses seres para criar uma religião e dizer que esse ser é o único Deus. A mesma coisa que Javé disse de si mesmo, Shiva disse dele mesmo e Vishnu também. Lá na Índia tem os shivaístas, a turma que diz que Shiva é o único Deus, é o principal, o resto não existe. Vai pelo mundo tem todo. os Vaishnavas que falam disso de Vishnu, e tem os Brahmanes que falam isso de Brahma. Só que aqui, esse Brahma foi conhecido como Javé e depois como Alá. E nada disso tem a ver com o Deus eterno, o ser eterno. Então, nós estamos viciados numa faixa de crença que só demonstra a nossa tolice, a nossa infantilidade e quão simplórios nós somos. Ponto. O Espiritismo era para ter fugido a isso, mas ficou enquadrado na mesma parte. Ficou também. Vamos voltar só a essa questão que eu achei muito importante o que você falou aí essa coisa que eu falei para você fazer e você já disse que vem fazendo. Onde é que as pessoas que estão nos assistindo agora podem acessar esses complementos, essa atualização ao livro dos Espíritos principais? Foi o livro dos Espíritos, né, que vocês estudam? Exato, é só. Onde as pessoas podem buscar isso para poder acompanhar também as que tiverem interesse? É só colocar no Google releitura do Livro dos Espíritos. Qualquer coisa assim já vai encontrar. Releitura do Livro dos Espíritos, Grupo Atlan. Alguma coisa assim. Ou se Atlan. A-T-L-A-N de Nair, tá? Exatamente. Ou então, releitura do Livro dos Espíritos, Jean-Val Elan, também vai chegar lá. Eu acho muito importante isso. Até eu vou procurar isso aí, porque é bom a gente rever. Nossa, eu li todos esses livros faz mais de 40 anos. Então é bom a gente dar uma... Com esses 40 anos a gente conseguiu abrir um pouquinho mais a nossa mente, né? Então é bom que a gente tenha um outro entendimento sobre o que está escrito ali. E mais o complemento que você faz, eu acho que deve dar uma leitura para lá de importante. O que você acha, então, que esteve aqui, o Consolador, vamos precisar de mais um, ou ele é temporário, ele é perene? Como é que é isso? Eu evito falar um pouco disso, e acho que vou sair dessa vida sem aprofundar essa questão. Por quê? Porque eu não creio que o momento seja propício. A humanidade está muito cega, e cega ela deverá continuar, até que novas gerações surjam. Mas, de todo modo, eu deixo um livro chamado Quarto Logos. O Quarto Logos, tá. E uns 4 ou 5 palestras de 2 horas sobre esse tema, mostrando que esse ser que eu estou, entre aspas, chamando de Quarto Logos, muito provavelmente pode ser esse espírito da verdade ao qual Jesus se referiu lá atrás. Mas como isso movimenta a fé das pessoas, e essa não é a minha função, já que os livros da revelação cósmica apenas questionam, não ofertam nenhuma verdade, nem pretendem fazer nada disso, convido as pessoas a buscarem por elas mesmas, né? Mas eu deixo essas pistas mostrando alguns fatos históricos, algumas reflexões mais antigas, né? Mostrando que desde os tempos do sistema de Capela, quando esse ser Sofia de lá exerce a sua governadoria, é como se, do jeito que Brasília é a capital do Brasil, existe um mundo em Capela que seria a sede da suzerania que esse ser exerce nesse universo. É esse o papo que rola aí na nossa galáxia.
teria em um dos seus sistemas estelares a sede disso aí, e nesse lugar também, entre aspas, há muito tempo residiria um outro ser, que é exatamente esse ao que me refiro como quarto logos, que é alguém que vai dar continuidade ao processo de educação ou de coordenação da educação humana, mas só a partir de um mundo já regenerado. Nossa Senhora. Quando os espíritos... Porque a turma que está atualmente na Terra não quer descobrir a verdade. Não. Já acha que encontrou e não abre mão dela. Então, não tem... A verdade não pode ser procurada à custa de sangue alheio. Ninguém pode sair matando ninguém. Para estabelecer a verdade, ainda que as verdades que hoje existem na Terra assassinaram muita gente. A Igreja Católica, para manter a verdade dela, matou muita gente. O Islã, alguns mais fundamentalistas do Islã também fazem isso. Todas as religiões, à exceção do budismo, fizeram esse tipo de besteira. Então, assim, não é momento. Então, nas gerações humanas lá do futuro, esse ser, que eu estou me referindo a ele como quarto logos, deverá fazer uma conjunção dessa parte de consolação, como também da busca da verdade, mas em termos adultos. Em termos adultos, isso valerá mais para as humanidades que já tiverem especiadas, ou seja, para os núcleos humanos que já estiverem existindo em Marte, na Lua, sei lá onde, em nave e tal, que vão dar um restart, uma reinicialização à vida humana a partir de novos ambientes, porque o ambiente Terra, com o tipo de ser humano que tem hoje aqui, que é totalmente viciado em crença, não tem como mais ser trabalhado no sentido educativo. Então, tem que se passar por essa transição, que é exatamente esses dias difíceis que todos nós estamos vivendo. O ser do futuro, esse ser desse tempo, né, que a gente não pode mensurar através do conceito que a gente tem de tempo, nós vamos ser, enquanto tivermos corpo físico, a tendência é sermos mais longevos ou não? Sim, só que nós estamos falar do futuro humano, a partir de agora, necessariamente é falar em tempos transhumanos, falar do transhumanismo, ou do pós-humanismo no sentido biológico. Edward Wilson, talvez o maior biólogo do século XX, recentemente falecido, da Universidade de Harvard, ele dizia o quê? Que o ser humano, biologicamente, foi evoluindo lentamente até agora, mas com as tecnologias de manipulação genética, tipo a CRISPR, e com o avanço da teoria computacional, que pode produzir chips para que o ser humano chipe a si mesmo e se turbine. Então, Edward Wilson diz que, a partir de agora, o ser humano pode evoluir do jeito que ele quiser, não mais só obedecendo, esperando pelo lento progresso que a evolução biológica produz. Nós estamos falando aqui agora de evolução tecnológica, e então haverá um ser humano biônico, parte carne, parte tecnologia. Haverá um ser humano chipado. Então, é transhumanismo. É isso que eu temo, Elan. E daí? Isso aí nós vamos nos robotizar, mas e a nossa essência? E aí? Que é o principal disso? Como é que fica? Esse é um problemaço. É um desafio sem tamanho. Isso não foi discutido eticamente por a gente. Isso já está acontecendo. As macroforças do mundo que têm poder, grana, já estão executando essa questão. É verdade. A inteligência artificial autônoma também está surgindo. É uma outra componente desse complexo mundo que a gente vai viver dentro em breve, porque a gente está acostumado a ter somente a espécie humana como sendo a única pensante na Terra. Daqui a pouco nós teremos várias subespécies humanas, o humano chipado, o humano biônico, o humano especiado. Nossa Senhora! Então, assim, é um desafio sem tamanho, e por isso esse quarto logos que eu tenho me referido
ele já lida com esse cenário e já está, entre aspas, programando encarnações de alguns humanos para atuarem nesse sentido lá na frente. Mas aí é quando o divisor de águas entre a estupidez dos dias em que vivemos. É uma época em que a informação está disponível e, paradoxalmente, nós estamos na era da desinformação, já que a gente não usa a informação de forma decente. Nós vivemos de narrativas absolutamente informação malucas, manipulada, tudo, né? Então, assim, infelizmente, vai ter que existir esse divisor de águas, a vinda, um primeiro contato com seres de outros orbes, uma espécie de um choque de realidade. Os terríveis problemas ambientais é outro choque de realidade. Mais e mais pandemias, quando o permafrost se descongelar de vez. Então, são tantos choques de realidade eu acho que vão cobrar um amadurecimento da vida humana, ainda que corrompida, que depois esse cenário de transhumanismo começa. Vai ser tão ou mais perigoso do que os tempos em que hoje nós vivemos. Afinal de contas, quando a gente olha para o mundo em termos da estupidez que China, Estados Unidos, Rússia fazem, nós estamos... O que nos separa da hecatombe final é um único erro de cálculo. Sem dúvida. Que alguém erre a porcaria de um cálculo para começar uma guerra nuclear. Acabou, e aperta um botãozinho, que é o botão de... Então, acabou. É um nível de perigo constante. A espiritualidade trabalha loucamente no sentido de influenciar para o bem, mas tem a turma que influencia para o outro lado, e a ambição humana, o desequilíbrio religioso de muitas cabeças que hoje se encontram nas elites políticas do mundo, levados por presunções religiosas. Né? Hoje, no dia em que nós estamos gravando esse programa, a primeira-dama do Brasil diz que quem governa o Brasil não é o presidente, é Jesus, através do presidente. Então, assim, você olha para uma coisa dessa e vai dizer o quê? O que nós estamos precisando não é de consolador, nós estamos precisando de um corregedor, né, que viesse aqui. Poxa, não dá nem para dizer Deus nos acuda, porque ele já está na própria presidência. Perfeitamente, está aí. É isso mesmo. Às vezes a gente, que a gente desanima, assim, fala, nossa, onde é que está? As pessoas falam, eu não pedi para estar aqui, eu não sei por que eu estou aqui. E por que eu estou enfrentando tudo isso? Porque a gente não consegue olhar com os olhos, com um otimismo, um futuro otimista. Que a gente vê, uma pessoa que tem um pouquinho de consciente de inteligência, o mais baixo possível, ele não consegue vislumbrar, e nós não queremos ser aqui. Eu não convido você, e nem fazemos aqui essas conversas para trazer o pessimismo para ninguém. A gente faz isso aqui para trazer o pé no chão. Vamos aterrissar primeiro. Um despertar, né? Um amadurecimento em nós mesmos. Isso, o verdadeiro voo inicia-se com um perfeito pouso antes de mais nada. Vamos pousar primeiro. E também percebendo que as velhas estruturas humanas, sejam de religião ou de política, todas estão apodrecidas. Todas. Na hora em que a gente só ficar financiando essas estruturas que já existem, nós estamos ferrados. O novo nunca vai surgir. Nunca. E esse é o drama da gente. Tá? Isso aí. É o drama da gente. Nós não temos que financiar o velho. Nós precisamos propiciar condições para que novos processos surjam. Tem que ter coragem. Quando é que a gente vai compreender isso? Vamos fazer. Cada um fazendo a nossa parte. Se mudar a cabeça de um, já valeu a pena a gente ter conversado. É isso. Meu irmão, mais uma vez, muito obrigado pela sua disponibilidade de estar aqui conosco. É sempre um prazer falar com você. Sempre tem coisas novas. E numa próxima oportunidade, nós vamos estar aí compartilhando outros dos seus conhecimentos. Só para finalizar aqui, me dá... o nome do seu instituto é Atlan, né? Atlan. O Grupo Atlan, que é o nome que a gente trata carinhosamente, o que há 40 anos a gente faz aqui em Natal, que é se encontrar para estudar. Mas o nome do instituto é IEA, Instituto de Estudos Estratégicos e Alternativos. Esse é um deles. Com dois E-A. Aí tem o IESP, que é o Instituto de Estudos Espirituais Profundos. Mas dentro do site você encontra os links para os demais, né? O site em que tem esses links todos é o janvalelan.org.
Pronto, janvalelan.org. Cai. A partir de lá, você clica onde você quer, você já vai dirigindo. É que nem a pirâmide invertida. Aí você se diverte lá dentro, para tudo quanto é canto. Meu irmão, forte abraço, saúde e até a próxima oportunidade. Tudo de bom. Obrigado. Gente, como é bom, né, conversar, né? Esse pessoal vai trazer assim, pé no chão, pé no chão. Lembro de um pretenso comandante de uma nave extraterrestre, né? A gente nunca pode provar se ele era, mas ele, uma frase que se foi ele que disse ou não foi, não interessa, não vou nem nominar aqui para não fomentar. Ele dizia o seguinte: pés no chão, olhos no horizonte e mente nas estrelas. Mas a primeira coisa que ele disse é pés no chão. Né? Depois dos pés no chão, aí você pode olhar para o horizonte e a sua mente pode vagar. É isso que a gente falou. Vamos aterrissar primeiro, vamos pousar para depois despertar, começar a despertar, olhar para o horizonte e levar nossa mente para as estrelas. É isso aí. Fraterno abraço, um feliz sempre e até a próxima oportunidade. Tchau.